observar a tela do computador ali, ó, ali tem um gráfico, né? Esse gráfico ele sobe, ele cai, ele sobe, o gráfico cai, ele sobe de novo. Então, isso que o gráfico está fazendo, a gente tem que traçar suportes e resistências. São vários tipos de suportes e resistências que existem. Não é só os horizontais, né? Nós temos vários outros tipos. Então vamos mostrar aqui primeiro os horizontais, que são os mais importantes. Bom, pessoal, esse gráfico que vocês estão vendo é do ouro. É um dos ativos mais negociados diariamente no mundo, tá? E por falar em ouro, o ouro é considerado um ativo refúgio, tá certo? Ou seja, qualquer crise mundial, né, um ataque a Torres Gêmeas, um coronavírus, né, um ataque a um campo de petróleo na Arábia Saudita, né, isso tudo vai mexer com o ouro, vai valorizar o ouro. Então, em crise mundial, o ouro sobe, tá certo? É chamado ativo refúgio por causa disso. Então, já fiquem com essa informação. Então, observando o gráfico do ouro aqui, esse aqui é o gráfico diário, onde cada barrinha dessa aqui é um dia, né? Nós temos o gráfico de 4 horas, que cada barrinha dessa passa a ser de 4 horas, e assim vai, né? Então, como é que funciona uma análise gráfica? A gente sempre começa no tempo maior, no diário, lá no semanal, onde cada barra é um dia, uma semana, para então fazermos a nossa entrada no tempo menor. Então a gente vai no tempo maior, verifica o que o preço está fazendo e a nossa entrada geralmente é sempre no tempo menor, ok? Em raras ocasiões a gente vai entrar no mesmo tempo gráfico. Então é sempre assim, analisa no tempo maior e faz a entrada no tempo menor. Então o que a gente analisa no tempo maior? A gente analisa principalmente os níveis que o preço tem dificuldade de passar. O nome disso chama-se suporte e resistência, né? Então, a dificuldade acima do preço chama resistência, a dificuldade abaixo do preço chama suporte. Aqui a gente observa alguns picos de preço. Eu tenho um pico aqui, eu tenho um pico aqui, né? Eu tenho um pico aqui, tudo pico de preço que a gente está vendo. Esses picos de preço a gente consegue observar se diminuir o zoom, tá? Se a gente trabalhar em um gráfico com ele todo aberto, a gente não consegue enxergar nada, como está aqui na tela agora. A gente não consegue enxergar nada. Então, primeira coisa, para fazer análise técnica, tem que colocar no tempo maior e diminuir o zoom. Tá? Então, está feito aqui, ó, diminuímos o zoom. Agora eu já sei que o preço estava subindo e agora começa a cair, né? Bom, vendo esse desenrolar do preço, a gente observa esses picos aqui, ó, que estão com as setas amarelas. Puxa vida, pessoal, esse é um mercado de trilhões de dólares por dia. Esse mercado movimenta ali um alto volume financeiro diariamente, tá? Então, vocês acho que vão concordar comigo que uma volta dessa aqui, ó, que o preço faz, não tem pouco dinheiro envolvido nela, né? Ou seja, quem faz uma volta dessa é geralmente um grande investidor, é um banco, né? E a gente percebe que não há interesse de passar daquele nível, ok? Então o que a gente faz? A gente pega uma reta e, com base neste primeiro pico, a gente traça uma horizontal. Para surpresa nossa, um pouquinho mais para frente, ó, o preço teve aqui lá em novembro de 2020, chegou aqui de novo lá em janeiro de 2021, né? Então, para surpresa nossa, o preço chegou aqui de novo e caiu, tá certo? É o que acontece quando o preço deixa esses picos. Então, aqui embaixo, nós também temos um pico de preço, ó, e quando o preço tocou aqui em fevereiro de 2021, ele explodiu para o alto de novo. Então, esses pontos no tempo gráfico maior são importantes para mim no tempo gráfico menor, porque eu sei que a tendência vai virar, tá certo? Agora, eu tenho que ir atrás desses picos de preço, porque isso foi deixado pelos grandes investidores, ou seja, não há interesse de passar daquele nível. Então aqui em cima eu tenho essas resistências
e aqui embaixo eu tenho esse suporte. Quando o preço rompe o suporte, normalmente ele volta lá, o nome disso é reteste, e aí então ele cai de novo, tá? E aí então ele cai de novo depois de voltar no que era suporte e agora virou resistência. Então quando o preço estava caindo aqui, ele encontrou esse suporte, passou o suporte, e agora como ele está subindo, o suporte, que era suporte, agora virou resistência, tá? Então quando ele voltar, né, e deixar uma vela que a gente chama de rejeição, a compra, aí sim é uma nova entrada de venda, tá certo? Isso no tempo maior. Então no tempo menor a gente vai querer ver esse mesmo movimento, onde a gente vai decidir se a gente faz um day trade, se faz um swing trade, né, se entra numa compra ou se entra numa venda. Eu já adianto que um ponto de venda do ouro é aqui, ó, quando ele provavelmente bate aqui e cai, tá? Então, a princípio, esse cara sobe até ali agora, vai deixar um sinal e volta a cair. Aqui é um ponto de venda, tá certo? Aqui é um ponto de venda. Bom, então suporte horizontal é assim que funciona. Percebam que aqui embaixo tem mais um, suporte e resistência horizontal, né? O preço chega nesses níveis de pico, que a gente só encontra com o zoom diminuído, e aí quando ele toca lá de novo, depois de algum tempo, a gente sabe que ele vai ter o movimento contrário. E isso para nós é muito bom no tempo menor, que a gente consegue encontrar uma tendência lá em 15 minutos, 1 hora, 2 horas e por aí vai, tá? Funciona então dessa forma os horizontais. Fora os horizontais, a gente tem outro tipo de suporte e resistência muito importante que chama média móvel. Média móvel é um suporte ou resistência dinâmico. Deixa eu desenhar aqui para vocês. Por que dinâmico? Porque ela acompanha o preço. Então imagine que eu tracei essa resistência no tempo maior e eu tracei esse suporte no tempo maior. O que a média móvel faz? A média móvel vai ligar os dois. A média móvel vai ligar os dois acompanhando o preço. Então, se o preço está subindo, a média móvel vai subindo junto, né? Vamos representar aqui por setas o que esse preço estaria fazendo. O preço vai, o preço vem, né? O preço vai, o preço vem, e sempre que ele bate na média, ele encontra uma dificuldade de passar esse nível e volta a subir, né? Marcelo, o mercado, esse gráfico, essa subida é normal? Isso sempre acontece? Sim, constantemente? O mercado sobe fazendo zigue-zague, né? E esse zigue-zague é balizado, um dos balizadores é a média móvel. Então nessa situação aqui, ó, onde seria o nosso ponto de compra? Seria toda vez que o preço encosta na média. Encostou na média, vai te deixar um sinal e ali então a gente tem um ponto de compra, né? Mesma coisa se fosse para a venda. A média móvel estaria caindo e toda vez que o preço volta na média, essa coisa continua caindo. Então, subiu, voltou na média, compra. Voltou na média, compra. Voltou na média, compra. E assim vai até chegar lá no suporte, né, ou na resistência. Quando chega lá em cima, o preço reverte e volta a cair, tá? Então, é assim que isso funciona. A gente tem que entender o caminho do preço, que a gente teste maiores detalhes mais para frente um pouquinho, para entender direitinho como é que isso funciona e se a gente vai entrar numa compra ou numa venda. De antemão, eu já adianto. Se a média estiver subindo, você só pensa em compra. Se a média estiver caindo, você só pensa em venda. Nesse caso que eu desenhei, a média está subindo, então a gente só vai pensar em compra. Vamos ver isso aqui, se a gente consegue botar aqui no gráfico. Uma média móvel de 20 aqui. Vamos ver como é que funciona. Então percebam aqui, ó. Aqui, nessa queda aqui, ó. Nessa queda aqui. O preço volta na média, que é essa linha azul que ficou, né? Volta na média, cai, volta na média, cai, volta na média, cai. Agora ele está voltando na média, e aí quando ele voltar na média, ele cai de novo. Simples assim, tá? Então esse é um suporte ou resistência dinâmico. Por quê? Porque ele acompanha o preço
dentro do que o preço vem fazendo. Tá? Como se calcula isso, quais são os tipos de média móvel, isso tudo a gente pretende explicar nas próximas lives, ou para quem fizer o curso, com certeza vai ter essa explicação no detalhe. Tá bom? Temos também um outro tipo de suporte e resistência, que são os diagonais, né, que a gente chama de linha de tendência de baixa e linha de tendência de alta. A linha de tendência de baixa é simples, é só a gente ligar os topos, né, e aí toda vez que o preço bater aqui, né, o preço tocou ali na linha de tendência de baixa, ele cai. Então, esse é um suporte ou resistência diagonal. Nesse caso é uma resistência porque o preço sobe, encontra a linha de tendência de baixa e cai. Né? A gente também tem a linha de tendência de alta. Né? Então, seria aqui, ó, unindo esses fundos, né? Toda vez que o preço tenta encostar nela, ó, encostou nela aqui em cima, o preço subiu de novo. Tá? Então, é assim que isso funciona. A linha de tendência de alta e de baixa, ela serve muito para isso. Fez um pico aqui, a gente já liga os dois. E aí espera esse cara fazer o terceiro toque, que eu não sei quando isso vai acontecer. E quando fizer o terceiro toque, a gente já sabe que provavelmente o movimento volta. Então a gente já viu os suportes e resistências horizontais, que são os mais importantes, porque são os mais fortes, né? São os mais fortes. Já vimos os diagonais, que são muito importantes, porque a gente já consegue acompanhar a tendência com eles. E esses aqui são os diagonais, onde a gente consegue, ligando os topos ou ligando os fundos, que são os picos deixados pelo preço, né? A gente consegue encontrar o ponto de retorno do preço. Ainda tem mais um tipo de suporte e resistência que chama Fibonacci. Né? Fibonacci foi um matemático italiano que descobriu ali uma sequência numérica, e esses níveis de Fibonacci são também suporte e resistência. Tá? Mais para frente a gente ensina a traçar isso aí com mais calma. Tá bom? Então, suportes e resistências são 4 tipos: horizontais, diagonais, média móvel e Fibonacci. Tá certo? Excelente, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vão deixando aqui no comentário. Às vezes essas informações estão sendo passadas no primeiro momento para quem nunca ouviu falar do mercado de investimento, de ações, de Forex, Bovespa, talvez causam alguma estranheza. Mas conforme vocês vão se habituando, vão ver que é simples. Apenas com essas técnicas que o Marcelo passou aqui para vocês, com suporte, resistência, que vai ajudar bastante para quem quer iniciar nesse mercado. Temos uma oportunidade de aprender nesse período de pandemia que está tudo mudando muito rápido. Aprender aqui com o Marcelo com essas aulas gratuitas, para que vocês possam, no futuro, se tornarem também investidores, fazerem o dinheiro, trabalhar para vocês e não apenas trabalharem por dinheiro. É isso, Marcelo? É isso. Pessoal, esse projeto então está iniciando agora, né? A gente tem a orientação geral, né, a diretriz geral de passar esse conhecimento para vocês com a maior franqueza possível, sem ilusão, sem enganação, com o pezinho no chão, para que vocês comecem do zero. A coisa é simples, não é fácil. Se torna um pouco complicada porque é muita gente oferecendo um produto e a maioria desses produtos realmente não são tão confiáveis assim. Isso torna o mercado financeiro um pouco mais complicado. Mas começando do jeito certo, com os conceitos certos, a gente com certeza vai ter um lucrinho bacana e vamos conseguir passar isso para vocês. Tá? Então fica o convite. Quem quiser um esclarecimento sério, uma orientação séria sobre mercado financeiro, o nosso projeto está começando agora. Eu nunca tive a pretensão de dar aula disso na vida. Né? Tudo aconteceu por acaso, e devido à dificuldade que eu tive para iniciar e daqueles que eu converso que foram literalmente enganados, a gente decidiu partir para esse projeto. Tanto é que o precinho é bem abaixo do normal, né? É justamente para ajudar, tá ok? E vamos